Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é o Universo Flutter, o audião do Zap sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este audião do Zap no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site de andreamatias.com. Há pouco tempo, a equipe de Flutter atualizou uma parte da documentação de Flutter no site deles. Mais especificamente, uma página que fala sobre a arquitetura de forma geral. Nesta página, se descreve quais são as camadas de arquitetura do Flutter, como ele é montado, digamos. Além disso, se comenta sobre como as interfaces de usuários são reativas, como são feitos os widgets e sua composição de estados, a renderização e o layout, a interação com a parte nativa via Platform Channels e código nativo como o C, pela biblioteca Dart:/FFI, e já no final tem uma pequena seção para comentar como é feita a parte web de Flutter. Este documento está em inglês, mas quem quiser e puder se interessar de como Flutter é construído, recomendo dar uma olhada nesta documentação. Por outro lado, sabemos que na semana passada foi atualizada a versão estável de Flutter. Obviamente, esta versão tem muitas mudanças a respeito à anterior, mas semana passada ainda não estavam todas disponíveis no site oficial de Flutter. Então hoje, quero deixar o link dessas notas de lançamento nas referências do episódio. Ali poderão ver a lista completa de pull requests, ou seja, as mudanças, que foram feitas no Flutter. Elas se dividem por mudanças no framework, no engine, que seria o coração de Flutter, digamos, e nos plugins. Nesta versão, também decidiram categorizar por diferentes etiquetas, que talvez ajude a encontrar algum pull request específico que for da preferência de vocês. O widget desta semana é o Feature Builder. Este widget permite a construção de outros widgets a partir do resultado de uma função assíncrona. Por exemplo, quando você faz uma chamada para trazer dados de internet, esses dados não são instantâneos, pois devem ser baixados de um servidor online. Então, este widget permite que você mostre diferentes widgets dependendo do estado da conexão e do resultado desta chamada. Você pode, por exemplo, mostrar um Circular Progress Indicator enquanto estes dados estão sendo baixados, uma mensagem de erro, caso não consiga baixar os dados, e os dados em si, caso esteja tudo correto. É um widget muito útil para mostrar aos usuários dados que são ou precisam ser assíncronos. O package da semana é o FVM. FVM é uma abreviação de Flutter Version Management, ou na tradução livre, gerenciador de versões de Flutter. Este incrível package, feito pelo Leo Farias, permite de forma dinâmica manter múltiplas versões de Flutter, configurar cada uma delas para cada projeto, mudar de forma rápida e até configurar para diferentes times e ambientes de integração contínua. Este package não se instala em cada app, mas no ambiente que se quer utilizar, por exemplo, no computador que você desenvolve. Para isto, basta usar a opção de instalação global de package em Dart. Após isso, basta seguir os comandos para instalar, configurar e usar as diferentes versões do package que vocês precisem. Eu acho muito útil, por exemplo, para usar a versão beta de Flutter e a versão estável em diferentes projetos, já que eu tenho alguns projetos que utilizam Flutter Web que atualmente se encontra em beta. A dica desta semana é bem curtinha, é o Flutter Gems, é um site que reúne quase 1000 packages categorizados por funcionalidade. É bastante útil para achar de uma maneira mais fácil o package que queremos para a nossa aplicação. E se vocês acharem que falta algum, é possível enviar um e-mail solicitando a adição. A fonte de conhecimento desta semana é um artigo feito pelo Lucas Vieira e complementado pelo artigo do Gabriel Safio. O artigo principal, do Lucas, trata sobre como configurar funções do OneSignal, descrevendo os passos e mostrando o código necessário para receber e abrir notificações com a app. Já o artigo complementar, que se referencia no primeiro artigo, comenta sobre a configuração das notificações na plataforma OneSignal, no Firebase e nas dependências do app. Também tem um pequeno exemplo de código, mas é mais simples do que comparado ao artigo principal. OneSignal, para quem não souber, é um serviço que oferece o envio de notificações do tipo push para diferentes plataformas, entre elas Flutter.
Se você precisa adicionar notificações remotas na sua aplicação, recomendo dar uma lida. Na seção de Bugs e Debugs dessa semana, indicarei um jeito de prevenir bugs, mais do que resolver. E também entrarei, talvez, numa discussão um pouco polêmica, digamos, sobre o que seria a escolha do gerenciador de estados. Para quem não souber, os estados em Flutter, de maneira básica, são aqueles, por exemplo, widgets de estado, o setState, né? Ali você tem um estado para você mudar de forma dinâmica o estado do widget para o estado, por exemplo, baixando os dados, aí e depois o estado, os dados já baixados, ou sei lá, qualquer outra funcionalidade. A questão de os gerenciadores de estado entram nas aplicações para você fazer de uma maneira mais otimizada e talvez organizada também esse gerenciamento dos estados em geral de toda a aplicação. Eles são bastante usados para aplicações expressas, claro, aplicações grandes e medianas que têm muitos estados e talvez seja muito difícil de gerenciar só com Stateful Widget. Então, na hora de escolher este gerenciador de estados, o Flutter não tem uma única opção ou uma opção de preferência. O que ele indica são alguns packages que têm esta funcionalidade de gerenciar estados e você escolherá entre um desses packages. Agora, a questão em si que eu queria trazer aqui é como você tem que escolher esses packages, né? Eu já comentei num outro episódio sobre a escolha de package em geral, mas na hora de escolher um package de gerenciador de estados, talvez tenha que levar algumas outras coisas em conta. Como, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei aqui, que até é uma experiência pessoal, é a empresa onde você está ou para quem você está criando essa app, né? Por exemplo, se é um projeto para você, ou seja, pessoal, aí você vai ter totalmente liberdade de escolher entre todas essas opções. Mas se é para a empresa, às vezes você tem que levar em conta as outras pessoas do projeto, né? O conhecimento que elas têm, talvez trazer algo mais que elas tenham uma maior familiaridade com esse package ou com esse conceito de gerenciamento do estado que você escolher. E também, claro, o que a empresa já usou ou já tem experiência e diferentes coisas, né? É meio que requisitos do ambiente da empresa que você está, ou do projeto, né, no caso. Outra questão seria, por exemplo, o conhecimento próprio, né? Você que vai programar, você que vai decidir. Às vezes, se você está sozinho, né, fazendo a aplicação, você tem essa liberdade, mas é melhor talvez escolher um gerenciador de estado mais simples, digamos assim, do que outro. Por exemplo, né, quando eu comecei com essa decisão do gerenciador de estados, eu lembro que era julho de 2019, né, aí eu tinha que fazer mais ou menos essa decisão e tal, com o que tinha naquele então. Então eu vi vários packages, enfim, e entre as escolhas ficou o Block e o Provider, tá? E no começo eu tentei utilizar o Block e tal, mas eu não tinha muito claro o conceito de stream and Dart, né? Nesse então eu tinha menos experiência, enfim, menos conhecimento, então não tinha muito bem esse conhecimento de streams, e a partir disso acabei escolhendo o Provider como gerenciador de estados. Essa foi uma escolha pelo meu grau de conhecimento sobre a linguagem, ferramenta, e como eu tinha liberdade, eu acabei escolhendo o Provider. Outro ponto a levar em conta seria as funcionalidades e as finalidades da aplicação. Dependendo do que você vai tratar na sua aplicação, talvez um gerenciador de estados se encaixe melhor que outro, e isso tem que ser levado em conta. Pode ter outros requisitos que talvez eu tenha esquecido aqui nesta pequena lista e tal, mas acho que vai muito no ambiente, o contexto que você está para escolher esse gerenciador de estados. E lembre-se que nunca há uma solução perfeita, pelo menos aqui em Flutter, por o momento não tem nenhuma preferida até, então você tem que investigar, né, estudar um pouco antes de fazer essa escolha, porque dependendo da aplicação que você tiver, essa parte de gerenciador de estados vai ser crucial na sua aplicação. E outro ponto também é que você não é obrigado a usar um gerenciador de estados, tá? Você às vezes só com o setState, digamos, o Stateful Widget, é o suficiente para
gerenciar sua aplicação, se for pequena, se não for complexa, digamos. Então tem que pensar bem na hora de fazer essa escolha e perguntar à comunidade, claro, os diferentes canais que você tiver acesso. E ter cuidado também, porque às vezes que um package seja mais famoso que outro, ou tenha mais likes, ou sei lá, ou você tenha visto mais, não quer dizer que ele seja melhor ou pior que o outro. Isso que vai definir é o seu contexto. Porque talvez esse gerenciador de estado famoso e tal, ele é bom para umas aplicações, mas para outras talvez não é tão bom. Então você tem que decidir pelo seu contexto. É algo que vai muito pela aplicação, pela empresa onde você está, pelo seu conhecimento e afins. Ok, acho que seria isso. E já chegamos no final. Hoje eu gostaria de pedir especialmente que se vocês gostam e acompanham esse podcast, além de compartilhar, se possível, claro, sigam o podcast nas diferentes plataformas, como Spotify, Google Podcast e outras tantas que tem, né? Aí vocês verão quando sai um novo episódio do podcast, né? Lembrando que podem contatar enviando um e-mail a universoflutter@gmail.com e no grupo público no Telegram via o link t.me/universoflutter. Também pode seguir este podcast no Twitter como @universoflutter. Se alguém tiver alguma recomendação de algum widget, package, dica, fonte de conhecimento também, e algum bug que queira resolver, ou alguma questão de debug também, pode mandar por esses canais que eu posso dar uma olhada, podemos conversar e talvez incluir no podcast, né? Eu sempre estou aberto para receber indicações de vocês, pois eu faço esse podcast para todos vocês, mas se quiserem contribuir, podem ficar à vontade também. Então, um abraço para todo mundo e hasta la vista!